naquela paixão, naquele anseio por ver o que Ele poderia, fez e tem feito na minha vida, eu lembro de uma frase que falaram comigo no primeiro ano, antes de eu me mudar para o Rio. Eu me converti e no próximo ano eu me mudei para o Rio para estudar. E uma das frases que me falaram foi: isso é o primeiro amor. Mas isso passa. E Jesus é maravilhoso, porque isso aumenta. Isso aumenta, e em 10 anos, isso só cresceu na minha vida. Nossa, isso tem crescido, e a expectativa que eu tenho hoje nas coisas de Deus é muito maior, porque Ele me deu graça, porque Ele me libertou, porque Ele me perdoou, porque Ele me transformou, e porque Ele tem feito isso ainda. E porque a grande expectativa do meu coração é compatível com a dele, de que as coisas melhorem, e de que cada dia mais eu conheça o amor que só Ele pode me dar. Eu conheça a liberdade que só Ele pode me dar. Eu conheça a saúde, a graça, o favor que só Ele pode me dar. E Ele ainda me dá o privilégio, a mim e a você que crê, de viver e de compartilhar esse amor, essa salvação. E queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 36, uma parábola que Jesus disse. E uma coisa impressionante é que há 10 anos, Jesus ele me vestiu e Ele vem me revestindo com mais conhecimento, às vezes em meio a momentos difíceis, mas tudo cooperando para que eu veja a bondade dEle, para que eu veja a misericórdia dEle presentes na minha vida hoje. E eu quero falar um pouco sobre essas vestes que Cristo tem para todos nós. Cada um de nós, eu me conheço e eu sei de onde Cristo me tirou. Eu sei o velho homem que eu era. Às vezes eu até me esqueço de algumas coisas. Jesus é tão bom que Ele nem deixa a gente lembrar. Mas eu sei que só Ele poderia ter feito o que Ele fez na minha vida. Eu recebi educação, eu recebi ensinamentos, bons ensinamentos, mas o único que me convenceu do meu pecado, o único que me deu alegria e um caráter foi Ele, foi o único. A educação, ela é maravilhosa, mas ela não livra a gente do mal. Só Jesus é capaz de fazer o que a gente precisa. E aqui, nessa passagem especificamente, em Lucas capítulo 5, versículo 36, Jesus ele conta uma parábola num contexto onde os fariseus e os discípulos de João, eles vieram conversar com Jesus por que os discípulos dele, por que os seguidores dele não jejuavam. E Jesus ele responde que eles não poderiam, eles tinham que se alegrar enquanto ele ainda estava com eles, mas que um dia Jesus seria tirado deles, e daí sim eles jejuariam. E logo após essa passagem, Jesus disse assim, versículo 36, e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para remendar com uma veste velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. A gente vai compartilhar um pouco disso por uns minutos e depois a gente vai orar para que essa palavra seja vivificada no nosso coração.
aqui, quando Jesus conta essa parábola, o que eu entendo é muito claro que Jesus está falando que os discípulos, quando Jesus fosse tomado, quando fosse levado para o Pai novamente, os discípulos, eles não iam mais fazer o jejum, eles não iam mais jejuar, eles não iam mais praticar os hábitos antigos. Porque o jejum dos fariseus e o jejum dos discípulos de João estavam baseados na antiga aliança. E agora Jesus está falando, quando eu for tirado dele, daí sim eles vão jejuar. Mas aí ele fala, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para remendar numa veste velha, pois você vai rasgar a nova e o remendo, ainda que seja novo, ele não vai combinar com a velha. Então ele está falando, eles vão jejuar, mas não da maneira como vocês jejuam, porque a partir de agora, a partir do momento em que eu for levado para o Pai, o Espírito vem e o Espírito conduz eles numa nova maneira de viver. E o que eu entendo aqui é que Jesus está explicando, ele está compartilhando de um princípio importantíssimo na nossa vida, que não se aplica apenas para o jejum. Porque se a gente caminha pela Bíblia toda, a gente vai nas cartas de Paulo, a gente vai ler em Romanos, a gente vai nas cartas de Pedro, a gente vai em 1 João, a gente vai por todo o Novo Testamento, a gente vai ver um mandamento e uma promessa, uma proposta de Cristo para toda a igreja, para todos aqueles que creem, que é de se vestir. A Bíblia fala, você tem que se despojar do velho homem, porque você pode se vestir do novo. A Bíblia fala, revista-se de Cristo e não tenha mais aliança com as cobiças da sua carne, com a cobiça dos seus olhos, com a cobiça do seu coração. Revista-se de Cristo. E quando a gente lê isso, a gente vê que esse ensinamento que Cristo estava falando especificamente após um contexto de jejum, se aplica a toda a nossa vida. Ele está falando assim, você pode se vestir do novo homem. E o novo homem é a única opção que vai te satisfazer plenamente. As vestes novas que eu tenho para você são as únicas que vão completar o propósito que eu tenho, a vida em abundância que eu tenho. Então aqui, Jesus, ele leva em consideração que só existe uma oportunidade, que é estarmos vestidos do novo. Todos nós, quando nós não tínhamos a nossa fé em Cristo, nós éramos o velho homem. E em Cristo, nós temos a promessa de ser vestido do novo. Mas o que acontece é que muitas vezes, a gente, por coisas que a gente aprende, por coisas que falam com a gente, como por exemplo, quando falaram comigo assim que, no primeiro ano que eu comecei a caminhar com Cristo, falaram, esse primeiro amor acaba. Lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim morar na casa de uns familiares, bem distantes, e uma das primeiras coisas que me falaram é assim, você é cristão? Eu falei, sou. Assim, 2 anos. Em 2 anos, você não vai mais ser cristão, porque agora você está no Rio. E às vezes, essas palavras, quando elas vêm tentando roubar de você a veste nova que Jesus tem para te dar. E a gente, por causa das manias, por causa dos limites que as pessoas botam na nossa caminhada, a gente começa a pegar remendos da nova e colocar na velha. Então, por exemplo, quem aqui já ouviu, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou assim, Deus me ama do jeito que eu sou, e eu não vou mudar. Isso não é bíblico. A sua personalidade, se ela tem componentes ruins, ela tá aliançada, ela tá agarrada à veste velha.
E ainda que você tenha remendos novos, você ainda não alcançou a plenitude que é se vestir do novo. Gente, o novo pleno de Deus, é algo que está disponível para a gente. Hoje, eu sempre fui, eu até converso com a Emma isso, eu sempre fui muito radical em algumas coisas, sabe? Em não me limitar a mim mesmo. Por exemplo, eu não consigo fazer isso porque eu não consigo viver sem isso. Por exemplo, eu não consigo, eu não consigo jejuar porque eu não consigo viver sem isso. E eu sempre falo com a Emma, ainda que eu sinta muita necessidade de ter algo, eu não vou me render. Porque nada pode me impedir de vestir o novo que Deus tem para mim. Nada pode te impedir. Não existe nada que pode te impedir de vestir o novo que Deus tem para você, que Deus tem para nós. A gente precisa ter a revelação de que uma roupa velha, remendada, primeiro, ela não deixa de ser velha. Ela não vai parecer mais, como pode dizer, mais fashion. Ela não vai parecer mais nova, por ter remendos da nova. E a coisa mais incrível que acontece nisso tudo, quando a gente anda com roupas remendadas, é que na nossa vida, a gente manifesta uma roupa nova que não está em toda a plenitude dela. Você consegue entender? É como se fosse assim, o reino de Deus é perfeito, a gente sabe que é perfeito. A bondade de Deus é grande, a misericórdia dele é grande. Ele nos liberta, ele nos liberta totalmente. Ele transforma o nosso caráter, ele transforma a nossa maneira de pensar, Isso está disponível, não na nossa força, mas pelo Espírito Santo. Isso está disponível. A Bíblia diz, se você me busca, você me encontra. Se você me procura, você me acha. Se você bate na porta, a porta se abre. Então, quando a gente tem algo totalmente disponível para nós, e a gente não toma responsabilidade disso, a gente acaba não usufruindo do novo. Então, por exemplo, eu tenho essa camisa aqui, né? Que é uma camisa, não é tão nova, mas eu uso só de vez em quando. E aí, eu pego uma outra camisa e eu boto aqui, do meu lado. E eu estou vestido da velha. Vamos lá, eu estou vestido da velha e eu tenho essa daqui do meu lado, que é nova. Quero que você entenda isso. E eu, por não querer me desfazer totalmente da velha, eu corto a nova. O que eu faço? Eu não valorizo mais a velha e eu tiro o valor do novo. A Bíblia diz, você rompe a nova. E na nossa caminhada com Cristo, quando a gente não entende que a nova é a única opção que Ele tem para nós, a gente muitas vezes tira o valor do Evangelho. A gente apresenta algo para as pessoas que está rompido. A gente fala assim, mas Cristo é maravilhoso. Mas na sua vida, você remenda. Entende? Você remenda. Você não consegue mostrar para as pessoas, é lógico, com a sua vida, porque a veste é você que carrega, que aquilo é realmente bom. Porque aquilo está cheio de buraco, porque você está remendado, porque você não se dispôs a viver a plenitude daquilo que foi oferecido. E, gente, isso é coisa boba, pode parecer que não, mas são detalhes que você, por exemplo, às vezes é uma personalidade um pouco mais arrogante, às vezes é a maneira como você lida com seus problemas, às vezes é a maneira como você confia em Deus, às vezes é a maneira como você lida com as pessoas. E
Você não entende que em Cristo você pode ser perfeito. Pelo agir do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. 1 Pedro, se você quiser, vamos... Em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos com o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha só, cingindo os lombos significa se vestir. Se vestindo no vosso entendimento, sendo sóbrios pela graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as cobiças que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade, muitas vezes, é vista pelas pessoas como uma coisa chata, né? É chato ser santo, é chato ser... eu não sei, é essa coisa que parece careta, parece... Quando você fala, aquela ali é o santarrão. Parece uma coisa que te coloca numa posição de vergonha, de deboche, de zoação. Mas só quem estava nas trevas, só quem entende de onde Jesus tira a gente e coloca a gente, só quem experimenta a bondade de Jesus, algo que está disponível de graça, pela fé, vai saber o valor da santidade. Gente, a santidade é algo maravilhoso. Gente, a santidade é algo que te dá ousadia para chegar diante de Deus, é algo que te aproxima das bênçãos de Deus, é algo que te faz viver livre, é algo que te faz viver alegre, em paz, sem culpa, sem condenação. A santidade é algo muito poderoso e é algo que está disponível. Quer ver? A gente pode ler, aonde mais? 1 João. Um dos benefícios da santidade, uma coisa que às vezes preocupa tanto a gente, que não deveria. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Entenda uma coisa, quando você se veste de algo, a veste, ela simboliza algo que não apenas te enfeita, não apenas te dá características, não apenas te dá um aspecto, um visual. A veste também é algo que te protege. A veste te protege do frio. A veste te protege do sol. As pessoas andam no deserto durante o dia, a melhor maneira é totalmente cobertos, protegendo do sol. E durante a noite também, quando faz muito frio, totalmente cobertos, que protege do frio. Você está revestido de santidade, você está revestido com o novo que Deus te dá, não apenas faz com que você brilhe, com que você leve esperança para as pessoas. Todos aqui ficam tristes, porque existe corrupção, porque existe prostituição, porque existe drogas, porque existe roubo, porque existe engano. E a melhor maneira de você contribuir para que todas essas coisas sejam
varridas, é se vestindo de Jesus, sendo uma testemunha fiel daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem. Quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia e ele vai se encontrar com aquele homem endemoniado. O homem estava cheio de demônios. Cheio de demônios. A Bíblia diz que o estado dele era tão grave que as pessoas acorrentavam ele e ele quebrava as correntes. Ele andava nu. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra ele liberta ele, e o que Jesus faz? A Bíblia diz que quando as pessoas da cidade chegaram e encontraram Jesus, aquele homem que estava mal, no velho homem, aquele homem estava vestido e ele estava sóbrio. Jesus, ele quer vestir a nossa vida. Ele quer revestir a nossa vida. Ele quer enfeitar você. E Ele quer proteger você. Sendo vestido de Jesus, a gente não precisa se preocupar com o que o maligno vai fazer. Porque a Bíblia garante. Se você é vestido de santidade, você não vive no pecado, o maligno não te toca. Mas para algumas pessoas talvez pareça assim, mas como que eu não vou pecar? A santificação, vamos em Hebreus, no capítulo 12. Aqui, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, quando a gente lê em Hebreus, a santificação é um processo que pelo Espírito Santo, ele não apenas te salva, mas ele te dá poder para que você seja santo. A santificação, o processo de santificação é algo possível. É algo possível. É possível ser santo. E quando a gente fala de um avivamento, a gente tem vivido um tempo aqui, né? A gente fala de avivamento, a gente fala, uau, o poder de Deus vem e a gente vai viver algo extraordinário em Deus. A gente vai viver algo extraordinário em Deus. O caminho para o avivamento é a santificação. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas a santidade, lembre-se, não é algo forçado, não é algo chato. A santidade é algo que se dá pelo Espírito Santo, manifestando o poder dele na sua vida, limpando você, tirando os remendos da sua vida, colocando você numa veste totalmente nova, para que você possa manifestar Cristo, estar protegido e viver com todas as características de Cristo, no meio de uma geração perversa que a gente vive. O que eu mais quero hoje compartilhar com vocês é que é possível. É possível você dizer não para todas as manias que você tenha na sua vida. É possível, com o coração quebrantado diante desse Salvador que nós temos, se rendendo a Ele, é possível que eu e você, nós sejamos totalmente vestidos com o novo. Totalmente. E se vestindo do novo,
você e eu, a gente vai experimentar um avivamento poderoso na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, se vestindo do novo. Eu quero te encorajar nessa noite, não se limite àquilo que você aprendeu, que talvez algumas características suas, que não são totalmente boas para a sua vida, é algo que você tem que carregar para o resto da sua vida. Não deixa que nenhuma mania limite a sua fé. A obra que Jesus fez é perfeita. O preço que ele pagou é perfeito. Jesus disse em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Toda a autoridade foi dada para o nosso Salvador. E se você realmente quer viver esse avivamento, quer viver essa plenitude de vida, eu falo para você, você vai encontrar isso em Jesus. Se você se render totalmente. É muito ruim você viver com culpa. É muito ruim você viver com condenação. É muito ruim você deitar a sua cabeça e não encontrar paz, e não encontrar alegria. É muito ruim você lutar na sua força para que as pessoas mudem, enquanto você mesmo e eu, tudo que eu falo aqui, isso falou primeiro comigo. Para que você veja as pessoas mudando, para que você veja o sistema mudando. Se na nossa vida, se na sua vida, você ainda aceita remendos, e você tira o valor do que Cristo fez, tira o valor do Evangelho que nós podemos viver, que é poderoso, que é perfeito, que é santo. Se renda totalmente. A promessa e o chamado para esse tempo sempre foi esse. Vista-se do novo. Vista-se do novo, o novo que é poderoso para transformar o seu caráter, para transformar a sua personalidade, para transformar as manias que você recebeu de todas as gerações que vieram antes de você. Em Jesus, toda maldição é quebrada. Nele, você pode viver com liberdade, você pode viver com plenitude, você pode viver com alegria, você pode viver com paz, você pode viver sem condenação, sem culpa. Esses dias eu e a Emma, a gente foi para, deixa eu ver agora. Esses dias eu e a Emma, a gente foi, a convite de uns amigos, a gente foi para a praia. E a gente conversou com eles, ficamos na praia umas 5 horas. E todas as pessoas que a gente estava conversando, elas estavam totalmente insatisfeitas com a sociedade, com o mundo que a gente vive, e elas estavam falando sobre culpa, falando sobre a condenação que o homem vive, falando sobre a corrupção, sobre o mal que habita no coração do homem, falando sobre isso, sobre aquilo, e todos eles foram citando filósofos, religiões, diferentes seitas, diferentes coisas de meditação, de espiritismo, de budismo, de tudo que você imaginar, filosofia. E eles pediram esperança da nossa fé. E uma das coisas que eles falaram foi assim: o Deus cristão é mau. E a gente ficou com Cristo. A gente ficou com Cristo.
Em toda a conversa a gente ficou com Cristo, a gente ficou com Cristo, a gente ficou com Cristo. E no final, a gente pôde compartilhar o Evangelho de Gênesis a Apocalipse, colocando Cristo como a figura central de tudo. Falamos da culpa que Ele tira, falamos da condenação que Ele tira, da maneira como Ele santifica a gente, da maneira como Ele muda a nossa vida. E falando disso tudo, Ele citando várias coisas, a gente só precisou ficar com Cristo. E quando a gente falava, a gente testemunhava, eles falavam assim, mas isso é algo pessoal de vocês. Isso que você está falando é o que você vivenciou. Mas é exatamente isso. Você entende? Eles buscaram em tudo. E hoje tem muito, a gente anda aqui pelo Itaiangá, a gente vê diversas seitas. E eles estão buscando em tudo santificação, eles estão buscando em tudo pureza, eles estão buscando em tudo alegria, eles estão buscando em tudo algo que tire a culpa deles, que tire a condenação deles, que tire o mal deles. E eles esperam ver isso em mim e em você. Mostrando para eles, ele falou assim, eu não vivo com culpa. Ah, mas eu não vivo com culpa. Eu não vivo com culpa. E olha que eu tinha tudo para viver com culpa. Mas o Espírito Santo, Ele faz algo que você não vai encontrar em lugar nenhum. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz, a criação espera a nossa manifestação, a manifestação daqueles que falam que Jesus é Senhor, que falam que Ele é o Salvador. A criação espera que todas essas propostas, que toda essa santidade que é oferecida, que toda essa alegria, toda essa paz que é oferecida, se manifeste através da nossa vida. E a maneira como nós nos manifestamos é a maneira como a qual nós nos vestimos. Você se manifesta não apenas em palavras, mas, se necessário, em palavras, com a vida que você vive. Eu lembro que no final, abracei um desses amigos que eu amo mesmo, amo eles. Nós acabamos de conversar, olhei para cada um deles e falei assim, Jesus ama você, eu vou estar orando por você, e eu espero que toda essa busca que você tem, você um dia entenda que está em Jesus. Jesus é tudo que você precisa, Jesus é tudo que nós precisamos. Não existe nenhum conhecimento mais elevado, não existe nenhuma filosofia que vai te levar à santidade, não existe nada que vai limpar a sua culpa, que vai limpar a sua condenação, a não ser Cristo. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso. Porque sabe, um aspecto da... Eu tenho mais um tempinho, né, pastor? Eu tenho mais um tempinho, né? Acho que eu tenho. Sabe, um aspecto da santidade? A santidade é a ausência de pecado, não é? Santidade não é a ausência de pecado? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então quer dizer que a santidade também está ligada não só ao que eu deixo de fazer. E essa é a melhor parte da santidade. Que não é só deixar de fazer as coisas, mas é de fazer as coisas. A santidade diante de Deus, que te dá a capacidade de fazer o bem. Essa é o ápice da santidade. É onde os nossos olhos precisam estar focados. Porque Jesus chama cada um de nós para manifestar o que Ele fez por nós, o que Ele fez por todos, o que Ele continua fazendo a cada dia e continua querendo fazer a cada dia no mundo.
fazer o bem. A criação espera que eu e você, nós estejamos vestidos do novo, para que nós nos santifiquemos, não apenas para fugir do mal, para estar afastado do mal, mas para praticar o bem. Deixar de praticar o bem é pecado. E você pode praticar o bem, se você tiver o Espírito de Deus. Você pode praticar o bem. O bem que eu estou falando não é o bem da ação social, o bem da igualdade social que todo mundo espera, o bem do fim das guerras. O nosso bem maior é Jesus. O nosso bem maior é Jesus. O que as pessoas mais precisam é Jesus. Jesus, no Evangelho de João, ele afirmou: eu sou o pão. Eu sou comida verdadeira. Eu sou bebida verdadeira. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não vai perecer. Aquele que não crê em mim, ele já está perecendo. Eu e a Emma, a gente foi esses dias no mercado, e a gente estava passando pelo caixa, aí eu olhei para a moça e falei assim, como é que está sendo o seu dia? Você está tendo um dia bom? Ela falou assim, tô não. Eu falei assim, mas o que é a sua saúde? Ela, não. Eu falei, a família? Ela falou, né, algumas coisas assim. Eu olhei para ela e falei, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, é verdade, Ele te ama. Não é só uma frase, não é só uma religião. Ele tem vida para você, Ele tem vida plena para você. Eu oro para que você possa encontrar essa alegria nele. E ela estava assim, E na hora que a gente saiu, eu falei assim, Emma, você imagina se no Mundial, a gente foi no Mundial, você imagina se no Mundial, naquela fila, o nome dela era Larissa. Você imagina se naquela fila, onde provavelmente passaram pelo menos uns 30 cristãos. Você imagina se todos os cristãos que passassem ali, olhassem para ela, perguntassem como que ela estava, perguntassem sobre a família dela e falassem para ela que Jesus ama ela, que Jesus tem alegria para ela, que Jesus tem vida plena para ela, com um sorriso no rosto. Imagina se aquela moça, ela nunca ia chegar em casa e ia dormir. Ela vai falar, 30 pessoas passaram por mim. 30 pessoas compartilharam algo que eu estou buscando. 30 pessoas falaram comigo que esse Jesus é bom, que Ele me ama, que Ele vai me dar alegria, que Ele vai cuidar da minha família. Você não acha que pelo menos ela ia pesquisar sobre Jesus? Você não acha que pelo menos ela ia... Isso eu estou falando só com uma frase, mas você imagina 30 cristãos, 30 pessoas cheias, vestidas do novo, andando em liberdade, andando em santidade, brilhando a presença de Deus, manifestando o poder de Deus, manifestando a graça de Deus, às vezes com uma palavra de conhecimento, falando talvez algo específico para ela, falando, olha, o problema é na sua família, Jesus está vendo, Ele vai resolver. Você imagina 30 pessoas parando ela, falando assim, me dá sua mão aqui, deixa eu orar com você rapidinho, Jesus te abençoe. Isso também é santidade. Fazer o bem. E o bem maior é Jesus. O bem maior que eu e você, a gente pode fazer para o mundo que a gente vive, é primeiro, a gente se revestir do novo homem, a gente deixar de lado toda a nossa hipocrisia, todos os nossos limites, todos os nossos remendos. Tomar posse dessa veste nova que Ele tem para nós. Veste de santidade, veste de responsabilidade, veste de temor, veste de amor, veste de alegria. Ó, que Salvador que nós temos. E manifestar isso no mundo. Manifestar a santidade, manifestar o bem, manifestar o nome de Jesus, manifestar o reino de Jesus, manifestar o amor de Jesus. Tem uma passagem que a Bíblia diz que Deus ele é a parábola das bodas. E a Bíblia diz que Ele convidou muitos para a festa.
E as pessoas recusaram, e ele falou assim, agora então você vai fazer o seguinte, meus servos, vocês vão sair por aí, vocês vão convidar qualquer pessoa, qualquer que se encontrar nas ruas, em qualquer lugar, você vai convidar. E os servos saíram, os servos daquele senhor saíram e convidaram a muitos, todo mundo que passou na rua, eles iam convidando. E a Bíblia diz que o Senhor, o dono daquela festa, ele chegou no salão de festa, e ele olhou assim, e tinha um que não estava com vestes apropriadas. E a Bíblia diz que ele pegou ele, botou para fora da festa, e no final, algo me mexeu muito comigo nesse final de semana, porque a Bíblia diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas isso é um versículo que muitas vezes é entendido de uma forma totalmente equivocada. Como se nós fôssemos queridinhos de Deus, como se nós fôssemos, sabe, todos nós estávamos no pecado, todos nós estávamos em trevas, e todos nós, pelo sangue de Jesus, nós somos resgatados, todos nós temos a mesma dependência, todos nós temos os mesmos dons disponíveis, de acordo, né, com o que o Senhor gosta de distribuir para cada um. E eu entendi nesse versículo que, assim, a palavra chamados significa convidados. Deus, ele convida todos. E Deus, ele escolhe aqueles que estão com vestes apropriadas. A escolha de Deus não está baseada numa escolha tirana. A escolha de Deus está baseada na responsabilidade que nós temos com as nossas vestes. A responsabilidade que você tem com as suas vestes. Entende? Nós todos fomos convidados para a festa do Cordeiro, para as bodas, mas as nossas vestes são responsabilidade nossa. E uma coisa sobre as vestes, fechando, que a Bíblia fala que é poderoso. Em Apocalipse, a Bíblia fala, no capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Acho que eu marquei, eu acho. Calma aí. Acho que é no capítulo 7. Apocalipse, não, acabei não marcando. Mas a Bíblia fala assim, que João, ele teve uma visão, que ele viu uma multidão de vestes brancas. Uma multidão. E ele perguntou assim, quem são estes com vestes brancas? E o ancião falou assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, dos dias difíceis, dos dias de guerra, dos dias de corrupção, dos dias de maldade, dos dias de prostituição, dos dias de drogas, dos dias de vício, dos dias da tribulação. Mas lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A oportunidade que nós temos de branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro, não com as nossas obras, não com o bem que a gente pode fazer na nossa força, mas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, que limpou a gente, que disponibilizou para a gente um alvejante celestial, para botar tudo branquinho, sem mancha nenhuma. E que manifestou também, que convidou muitos outros, para alvejar, para limpar as vestes que estavam sujas no sangue do Cordeiro e participarem daquele grandioso dia. Gente, se foi tão importante para Deus, a Bíblia diz, haviam 100 ovelhas, uma fugiu, o pastor deixou todas as ovelhas e foi buscar aquela que tinha fugido. Gente, imagina o coração de Deus, quando ele pega esse que está com vestes ruins, e ele tem que botar para fora. Imagina o coração de Deus quando olha para a cidade do Rio de Janeiro,
e vi as pessoas vestindo trapos, enquanto ele preparou uma túnica branquinha, que brilha, sem mancha, sem nada. Imagina para a gente. Jesus me amou quando eu era pecador, o quanto mais Ele me ama agora, andando no caminho dEle. Jesus te amou quando você era pecador. O quanto mais Ele te ama agora, o quanto mais Ele pode santificar a sua vida, o quanto mais Ele pode usar a sua vida, o quanto mais Ele pode fazer o bem através de você. Se Ele te amou quando você não tinha nada, hoje Ele te deu coisas, hoje Ele te deu dons, Ele te deu um sorriso, Ele te deu entendimento, Ele te deu conhecimento. Quanto mais hoje. E sabe o que é lindo? Não é tempo de caminhada. Quem está visitando hoje? Quem está andando há poucos dias, poucos meses. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, quando ele chegou, o pai tinha vestes prontas para ele. E o que ele fez? Ele recebeu vestes novas, um anel, sandálias novas. E o que eu quero orar com vocês hoje, quero convidar todos vocês para a gente orar, é por todos. Não é só por quem está andando há muito tempo, é por aqueles que estão visitando de vez em quando, é por aqueles que estão caminhando há alguns meses. As vestes são santas, são brancas, são perfeitas para todos nós, não por esforço, não por tempo de caminhada. Lembra, o filho pródigo chegou, o pai já estava esperando ele. O filho pródigo é aquele que estava longe. Quando chegou, o pai já estava esperando ele, com vestes novas, com um anel, com uma sandália, para que você viva a plenitude do que é ser filho de Deus. Para que eu e você vivamos manifestando o reino de Deus, fazendo o bem principal, que não é comida, não é bebida, não é dinheiro, não é status, não é sucesso, o bem principal, que é levando Jesus, que é vivendo incontaminado do mundo e trazendo mais e mais e mais filhos e filhas para o Pai, que ama tanto, que entregou seu Filho e que deixou o Espírito Santo disponível para fazer o que você não pode fazer. Hoje eu creio que o Espírito Santo, Ele quer romper limites. Eu creio que Ele quer tocar em coisas que você talvez se conformou. Você falou, esse remendo aqui, Jesus me ama, vou carregar isso pro resto da vida. Naquele dia, quando Ele me revestir de um corpo de glória, isso vai ser apagado. A Bíblia diz, a Bíblia garante, a Bíblia afirma que você e eu, nós podemos ser revestidos de Jesus. Hoje mesmo, livres do pecado, pelo poder do Espírito Santo, para viver em liberdade e para levar liberdade para muitos outros que precisam muito de liberdade. Precisam conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente tem. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero realmente convidar todos vocês, para a gente orar junto aqui na frente. A gente pode afastar as cadeiras e vamos ter um tempo. Lembre-se, Jesus tem vestes novas para você. Ele é perfeito, Ele é bom. E está disponível pelo sangue de Jesus. Se renda a Ele, se dobre a Ele, e Ele vai vestir você.